sabe que eu tava aqui procurando a tal da idade que não pode mais. Ouvi falar esses dias lá nesse canal aí, né, da internet, de uma tal da idade que não pode mais. Então, e aí eu vim aqui, né, Direito Constitucional, em alguma faculdade da vida aí que eu fiz, né, fui procurar assim se tinha algum lugar que dizia esse negócio de idade. E aí eu lembrei de vários cursos que eu fiz com mulheres de 70 anos, fazendo curso de autoconhecimento, terapia holística, fazia academia, fazia um monte de coisa. Nossa, nem eu fazia o que aquela mulher de 70 anos ela fazia na vida. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão, a tal da idade que não pode mais. Quem foi que disse essa parada? Então, né, se não tá nem aqui, né, nem aqui não tá, qual lugar da nossa cabeça que a gente deixa que isso chegue e nos diga qual é a nossa limitação? Então não existe esse lugar, né, esse lugar que diz aquele ali tu não pode mais. E aí eu tenho outras histórias, e assim o mundo tem histórias de pessoas com 80 anos se formando em direito. Então assim, isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. Isso é uma crença que em algum momento a gente ouviu falar que tem uma cronologia de idade para chegar em determinados lugares. E aí a gente fica calculando a vida dos outros com a vida da gente. Então a questão é, separa o que é do outro, separa o que tu ouviu daquilo que realmente é a tua realidade e agora decide por hoje. Hoje, o que tu acredita, que tu sabe, o que tu acredita é aquilo que tu concebeu, alguém tu ouviu, de algum lugar veio essa história, essa parada. E aí tu pega a realidade. Começamos a contar histórias aí. Vamos contar historinha pra nossa mente, né? Vamos falar com pessoas de verdade. Vamos saber onde é que elas estão. Então eu tive, graças a Deus, muita experiência com pessoas muito mais velhas do que eu, fazendo os cursos que eu estava fazendo. E eu sou extremamente admiradora delas. Trabalhei com uma maravilhosa e que também fez a sua formação já com 40 e poucos anos, ou 50 e poucos anos, alguma coisa assim. Ela se formou no curso de massoterapia e ela tem aquela coisa da formatura, que orgulho dela, botou anel de formatura, foi o show, assim, né? Porque era a realização dela. Então, o que importa, na verdade, é isso que importa. Então aí a gente faz pra nossa mente aceitar, né? Porque aí a gente tem que ser advogado da gente, a gente tem que pegar o estatuto, assim, e pá na mente, sabe? E dizer que, ó, esse aqui é o meu novo estatuto. E aqui diz que, na realidade, isso que tu tá falando aqui, ó, é mentira, não é verdade. E aí mensurar, por quê? São pessoas diferentes, porque teve alguma situação ali, não é a minha realidade. Não, eram pessoas comuns, eram pessoas como a gente e que tinha aquele determinado sonho dela ali e se motivou e foi lá e fez e aconteceu. Então, não tem essa parada aí de ter uma idade, né? Qual idade? Não existe isso. Existe, sim, a nossa preparação. Então, outra coisa que eu percebi também, quando eu comecei a doar algumas coisas assim, coisas boas, né? Porque nesse processo todo de mudança, de muitas coisas que eu, né, estou vivendo, eu comecei a dar muitas coisas que eu não usava mais. E eu comecei a ligar para pessoas que eu considerava que ia ter um bom usufruto daquilo ali. E as pessoas não me atendiam. Coisa mais engraçada, gente. E assim, não era só mensagem. Eu liguei pro número fixo da pessoa, né? Liguei pro celular, né? Com a minha conta e tal. E as pessoas não atendiam. Então, a gente não se prepara pra chegar lá. E aí, quando vem algo que a gente tanto quer, que a gente tanto tá ali, né? Na questão, a gente não tá aberto, a gente não tá receptivo. Então, pra gente estar receptivo a esse lugar de eu posso, de eu tenho condições, primeiro eu tenho que me preparar. Primeiro eu tenho que saber, primeiro eu tenho que tirar essa trava do não posso, do que já passou a minha idade. Depois eu tirar a trava do não posso, eu tenho que começar, tá, mas como é que eu chego
né? Como é que eu faço para chegar lá? Aí o como é que eu faço é outra virada de chave, que é a receptividade. E aí tu vai ter que assistir tudo referente àquilo ali, qual o universo que aquilo ali está, como que aquelas pessoas ali se comportam, como que faz para, enfim, para estar dentro daquilo ali. E às vezes alguma coisa muito vinda de fora também pode nos acessar, um convite pode vir, enfim, tudo pode acontecer. O universo, ele é essa imprevisibilidade, por quê? Porque o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele muda de opinião toda hora, todo momento, conforme ele muda os propósitos dele, ele evolui dentro, por quê? Por que ele muda? Porque o ser humano está aqui para evoluir, para desenvolver. Então ele vai estudando, ele vai ressignificando, ele vai vendo essas qualidades, né? Então ele vai chegando em outros lugares. Por isso que ele vai mudando, não é por uma questão de falta de fundamentação, porque é uma pessoa vazia. Não, é para uma pessoa que ela tá em pleno desenvolvimento, então as coisas que ela decide escolher para a vida dela também acabam mudando. Então a dica é dessa questão de não posso mais, porque a minha idade já passou, não é mais a minha vez, né? Esquece isso. Esquece isso. E justifica, dá uma justificativa pro teu mental de que isso não é verdade. Por quê? Por que tem que justificar? Porque senão ele não aceita, porque quem não tá aceitando é a gente mesmo. É a gente mesmo que se auto-justifica. Porque se vinha uma situação, por exemplo, que nem essa que eu citei, aquela louca lá falou que uma fulana de tal se formou e não sei o que, mas garanto que foi em prol de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá. Olha só, a mente já vai, né? Lá, contando um monte de história pra gente. Então, a gente vai começar a contar histórias que a nossa mente aceite, né? Então, tipo, começa aí pela questão, que lugar é esse que te condiciona e diz que isso não é possível, né? Por que isso não é possível? Então, tem algumas profissões de carteira que exigem até uma certa idade, que eu sei, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a área militar, ela tem até uma certa idade, as áreas públicas também, ela vai mensurando essas idades, né? Mas aquilo que realmente tu quer te formar, então tu quer uma carreira pública, tu quer uma carreira militar. Se essa barreira ela tá existindo, o que eu acredito que na verdade a maioria que está assistindo aqui não é a sua verdade, se for esse o caso, vê o que realmente te interessa naquilo ali, vê o que de fato dentro daquele lugar te chama a atenção e começa a estudar isso de um outro paradoxo, de um outro lugar, porque é possível. Se naquele lugar não é mais possível por causa do seu formato de existência, então busca aquilo que tu quer lá dentro, só que em outro lugar, né, de possibilidade, porque existe essa possibilidade, porque o que tu quer é o exercício, tu não quer o lugar em si, tu quer o exercício daquela situação, daí tu começa a exercer essa mesma função em outros lugares. Então, se isso estiver existindo, né, se for essa questão, e eu acredito que realmente não é o caso aqui da maioria que vai estar assistindo esse vídeo, né, e pensando sobre essas questões todas. Então, é importante mesmo a gente fazer essa argumentação com o porquê do porquê, porque a mente ela vai se justificar e vai provar por A mais B que aquilo ali, de fato, ela tem razão sobre aquilo ali, né? Então, a gente precisa mostrar outras possibilidades. É que nem levar pro jardim, vamos passear na floresta, vamos ver que não existe lobo mau, né? Vamos ver que, né, Chapeuzinho Vermelho, vamos ver que galera é essa que tá lá na floresta, né? E ver que existe uma galera legal também que tem outras ideias para nos passar. Então, a ideia aqui é essa, te colocar num estado de receptividade, né? Então, tirar essa ideia pré-concebida e te colocar na verdadeira receptividade para te acessar esse lugar que tu quer, né? E realmente criar essa possibilidade. E aí a conexão, realmente. Aí tu tem que afinar, tu tem que te esvaziar dessas tuas questões, esvazia, né? Primeiro retira isso, justifica, trabalha essa questão, esvazia, e se esvazia dessas coisas, fica lá que nem um copo vazio, e aí começa a conectar com aqueles lugares, ou aquela situação que realmente tu almeja,
E firma, né? Firma, começa a ouvir, a sentir, né? Todos os sentidos, que eles vão realmente acessar qual o teu jeito de chegar ali, né? Qual o jeito que tu pode chegar ali. E outra, abrir receptores para outras possibilidades que, se tu quer, pudesse imaginar na tua vida. Porque aí, quando tu tá receptivo, tudo pode acontecer. Tu não tá controlando a situação. Tu não tá ali segurando aqui, não, sabe? E aí tu permite poder ser ajudado. Permite ser ajudada, permite ser que alguém realmente te ajude, ou que tu possa mesmo ver qual é o melhor lugar para te chegar nesse teu objetivo. Então esse canal aqui é o Arte do Ser, o meu canal no Instagram também é Arte de Ser, e eu trabalho com essa questão de ressignificação, trabalho com mulheres, então, para chegarem a acreditarem em si, nas suas capacidades e conseguir administrar os seus desafios, integrar suas questões femininas, que são diversas. Gratidão!